Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Bem-vindos ao Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva. Hoje vamos estar aqui à conversa meu nome é Susana Lopes, sou gastroenterologista no Hospital de São João e vou ter comigo o Dr. Ricardo Kuttner de Magalhães, gastroenterologista no Hospital de Santo António, e vamos ter convosco uma conversa sobre qualidade em endoscopia. A Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva é uma sociedade científica e que tem o desígnio ético e profissional de promover e avaliar a qualidade dos serviços endoscópicos que são prestados à população e, dessa forma, garantir que são feitos nas melhores condições, nas melhores qualidades e, dessa forma, também promover o prestígio e a consolidação da especialidade. E é nesse sentido que hoje eu convidei o Dr. Ricardo para estar aqui comigo falarmos de qualidade. Qualidade é uma característica que é muito falada noutros âmbitos da sociedade e noutras especialidades, tem indicadores e marcadores muito próprios da avaliação e é por isso que eu te pergunto, Ricardo, se na endoscopia nós também podemos falar de qualidade, qual é a definição da qualidade na endoscopia e como é que a podemos medir, avaliar, qual é o interesse que isso tem para a população em geral. Olá, professora Susana, obrigado pelo convite para estar aqui e felicitar-te pelo dinamismo na direção da SPE e por esta iniciativa. Nós, quando falamos em qualidade, em cuidados de saúde, estamos a tentar dizer que, como médicos, como sociedade médica, procuramos oferecer aos doentes segurança nos procedimentos que fazemos, eficácia e centrar o procedimento no doente. E depois, para garantir que fazemos isto adequadamente, tentamos estabelecer alguns fatores e alguns critérios de desempenho e perceber se estamos a fazer isto de acordo com esses critérios. E a principal razão é esta, é porque se não estivermos, devemos mudar a nossa atitude de forma a conseguir lá chegar. Porquê é que isto é relevante? Porque, por exemplo, nomeadamente no caso da endoscopia e para as pessoas em geral, o mais comum numa endoscopia digestiva alta ou numa colonoscopia, o que nós pretendemos é, imaginando, detectar precocemente alguns tumores ou diagnosticar ou tratar de forma adequada patologia que seja passível de fazer do ponto de vista endoscópico. E nós, para fazermos isso, temos que garantir, de uma forma geral, que as infraestruturas onde trabalhamos nos permitem que usamos endoscópios adequados, que nos permitam que tenhamos profissionais bem preparados para fazer aquilo. Depois, uma coisa mais técnica para nós, na endoscopia em si, é conseguirmos fazer algum tipo de parâmetros e conseguir cumpri-los, que é uma coisa muito técnica nossa, mas depois disso o objetivo é, no final e para o doente, que nós consigamos que ele tenha o mínimo de complicações possível, que tenha o máximo de benefício daquele exame. E o que nós fazemos é, em cada uma destas áreas, determinar alguns critérios que nos permitam dizer nós estamos longe ou não e se não estivermos, o que é que temos que fazer para lá chegar. Mas quando nós falamos, e tu agora colocaste isso num bom patamar, nos critérios que nós avaliamos para sabermos se estamos ou não aptos a fazer esse procedimento, se as nossas taxas de sucesso e de complicações estão dentro daquilo que é o expectável, mas será que isso é aquilo que o doente procura? Isso é o mais importante para o doente? É nisso que ele avalia se aquele hospital, aquele médico tem qualidade ou para ele há outras coisas que são mais importantes a que ele atribui esse conceito de qualidade? Uhum. Sim, isso é muito engraçado porque nós temos uns critérios que são antes do exame, antes do doente fazer o exame e depois temos outros que são depois. E nos critérios que têm a ver com o depois do exame, é importante que o doente nos dê feedback sobre aquilo que aconteceu. Porquê?
porque nós podemos ter infraestruturas ótimas e podemos, como médicos individualmente, fazer um esforço enorme por cumprir imensos critérios, mas depois o doente não tem essa percepção e, portanto, no pós é muito importante ter que o doente nos diga o que é que ele achou, o que é que correu bem, o que é que não correu bem e qual é a percepção que ele tem, porque nós, como profissionais de saúde, temos estes critérios e muitas das vezes há uma dissonância entre aquilo que nós achamos e aquilo que o doente depois no fim sente. E apesar de termos feito um trabalho ótimo, o doente pode não sentir isso. E, portanto, eu acho que aí é um esforço que nós temos que fazer em que as pessoas percebam o que é que está envolvido neste processo e que depois sejam capazes, por inquéritos ou de outra forma qualquer, de nos devolver a sua experiência. Sim, começando então por essa sensação de segurança, de bem-estar, não é? É muito importante nós nunca nos esquecermos que um doente é um ser individual com características muito próprias, que estamos num momento estressante. O doente já teve o doente ou o utente, como quisermos dizer, já teve toda a fase preparatória para o procedimento e quando estamos a falar numa colonoscopia, que é o exame que mais vulgarmente fazemos, em termos físicos já é uma coisa exigente, não é? Portanto o doente já não vai para a unidade de saúde nas suas condições ideais e, portanto, há pequenos pormenores que se calhar nós nem nos apercebemos e que fazem toda a diferença, não é? A forma como é recepcionado, a forma como é acompanhado até ao recobro, a privacidade que tem, que muitas vezes é uma coisa que nós não valorizamos, e isso em termos individuais é muito importante, não é? E depois todas as indicações que tem no pós-procedimento. Sim, essa parte do pré-procedimento e da infraestrutura é muito, muito importante e o doente tem que se sentir bem, as condições têm que ser adequadas ao doente, mas o doente também tem que antes perceber, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, o doente está preparado para aquilo que vai acontecer e isto implica algumas coisas da parte do doente e muito da nossa parte, que é explicarmos bem ao doente o que é que vai acontecer e depois o que é que ele pode fazer para melhorar também a parte que é de qualidade e que depende também dele. Nomeadamente a questão da preparação, por exemplo, na colonoscopia que falavas, que tem a ver com o seguinte, que é nós temos que ser capazes de explicar ao doente como serviço, como clínica, o que quer que seja, qual é a importância da preparação, como é que aquilo deve ser feito, os passos direitinhos e perceber uma coisa muito importante que é um exame com uma preparação adequada que implica fazer uma espécie de dieta e depois uns produtos para que a pessoa basicamente tenha diarreia e consiga que o intestino fique livre de conteúdo fecal. Isso é muito importante. Isso faz parte dos critérios de qualidade e é muito importante porque determina muita coisa. Determina se nós somos capazes de, em primeiro lugar, completar o exame, porque se o intestino não estiver limpo, nós podemos não ser capazes de o fazer. E, em segundo lugar, de detectar, por exemplo, pólipos, lesões que estejam num estadio muito, muito inicial e que se nós formos capazes de detectar e remover, vamos prevenir que aquele pólipo se desenvolva e que daqui possa advir um cancro e que isso determine um desfecho desfavorável para o doente. E, portanto, é muito importante que o doente perceba isto, adira. Isso é da nossa responsabilidade e é uma responsabilidade partilhada com o doente. Outra coisa tem a ver com o consentimento. O consentimento é muito importante e eu acho que isto depende um bocadinho se nós estamos a falar num contexto hospitalar em que estamos a oferecer ao doente um procedimento que pode, por exemplo, ter um risco acrescido e o doente tem que perceber sempre. Este tipo de exames tem uma indicação e depois tem um benefício. Esse benefício tem que ser superior ao risco do procedimento, isto é, cada vez que fazemos uma endoscopia ou uma colonoscopia ou outros exames, e principalmente quando adicionamos atos de intervenção terapêutica, nós estamos a aumentar o risco. E o doente tem que saber isto e tem que perceber que o benefício daquela intervenção suplanta o risco. Mas
o doente pode preferir outra alternativa e tem que saber que podem existir outras alternativas ou não existir. E tem que perceber que se o doente optar por não fazer aquele procedimento, qual será o prognóstico e o que é que pode acontecer. Mas tem que perceber que todos, infelizmente para nós, todos os procedimentos têm riscos e, portanto, a colonoscopia, ainda que seja diagnóstica, o risco é muito baixinho e, portanto, as pessoas têm que estar seguras que o risco é baixo, mas aumenta à medida que nós adicionamos medidas interventivas e, claramente, o risco, ou seja, em grande parte das vezes nós endoscopicamente conseguimos tratar uma perfuração, conseguimos tratar uma hemorragia. E, portanto, o doente, obviamente, que tem que ter tempo para assimilar isto e, portanto, tem que ter tempo para levantar as dúvidas, para pedir outras opiniões, para ir investigar. Portanto, não pode ir desprevenido para um exame destes e tipicamente em exames muito interventivos eu prefiro falar diretamente com o doente e explicar-lhe, porque mais até do que questões legais, isto tem a ver com uma questão ética e moral e o doente tem que perceber o que é que está envolvido e tem que participar desta decisão. E é muito isso, tu tocaste aí em 2 pontos muito importantes, que é o tempo. Nós precisamos de tempo para explicar ao doente e o doente tem que ter tempo para assimilar a informação, porque aquilo que para nós é muito simples e quando nós falamos em taxas de complicações inferiores a 1%, para nós são resultados muito bons, mas para quem faz parte do 1% tem que ser capaz de assimilar isso. E, por outro lado, é ter a possibilidade de pensar e de tirar as suas dúvidas, e isso não deve ser feito de todo naquele momento de tensão pré-exame, não é? É importante o doente ter tido tempo antes para se preparar e para questionar e para falar com outro médico, se assim entender, e com pessoas que já fizeram os procedimentos antes, e ter a noção de que existem essas complicações, que na maioria dos casos nós somos capazes de resolver intraprocedimento. Não é? Portanto, o doente depois no fim soube que ocorreu alguma complicação, mas que está bem na mesma para ir para casa. E outra coisa que queria acrescentar a isso é que realmente o doente tem que estar envolvido. O doente não pode descartar a responsabilidade para o médico apenas e para a equipa médica e de enfermagem. O doente é uma parte integrante do exame, no pré, no durante e no pós. Mas às vezes nem sempre nós conseguimos pedir o consentimento, não é? Nós às vezes temos que atuar mesmo em situações que não há tempo para o consentimento. Sim. Ou seja, nós quando estamos em situações de urgência em que o doente não está capaz naquela instância de decidir por algum motivo, o que nós devemos fazer é tentar que um familiar, um representante legal esteja envolvido no processo nessa altura. Na impossibilidade disso acontecer, nós somos médicos e temos que decidir no melhor benefício do doente, não é? No que nós achamos que é o nosso melhor, é o que o doente acha, de acordo com as suas crenças, convicções, vontades prévias, e nem sempre é possível. E por exemplo, em situações de urgência, o ideal é até partilhar esta decisão com outros colegas e decidir no melhor bem do doente se não houver outra alternativa. Outra coisa que também é importante e que é um dos critérios de qualidade que nós usamos tem a ver com a história clínica do doente, não é? Há determinados fatores que é importante nós sabermos, determinadas informações relativamente a medicações, patologias, cirurgias prévias, tudo isso também influencia o procedimento em si. Sim, isso é muito importante. E é uma coisa que nós, como sociedade médica, estamos a tentar que melhor, que é partilhar dados entre instituições. É muito relevante que o doente tenha previamente sido capaz de informar sobre todos os seus antecedentes, nomeadamente as cirurgias a que já foi alvo, a medicação que faz. Porquê? Porque isto determina muito o que nós possamos fazer em termos de endoscópicos e possamos ou não, por exemplo, um doente que faz uma medicação cujo objetivo é colocar o sangue mais fino e que antiagregantes, alguns tipos de antiagregantes, hipocoagulantes, isso implica que se o doente parar de fazer essa medicação possa ter um risco um bocadinho aumentado de ter alguma
uma consequência porque esse medicamento tinha sido introduzido por algum motivo, seja cerebral, vascular, cardíaco ou outra coisa do género. Mas se não o fizer, nós não podemos remover pólipos, por exemplo, porque essa medicação aumenta o risco de hemorragia. Então esta colaboração entre o doente, o médico de família, o cardiologista, o médico prescritor e o sítio onde o doente vai fazer o exame é muito, muito importante para que aconteça que o doente pare a medicação que tem que parar no tempo correto e que, sem que isso aumente muito o risco de base que ele tenha e para que nós consigamos fazer um procedimento seguro e com segurança. A questão das cirurgias prévias é muito importante. Um doente que tem cirurgias múltiplas prévias, que nós sabemos que eventualmente há algumas aderências, ou seja, um intestino, por exemplo, pode estar preso em alguns sítios, o que tecnicamente dificulta o exame. Nós precisamos de saber essas coisas para benefício claramente do doente e para que nós possamos novamente oferecer um serviço de qualidade, mas em segurança. Sim, porque mesmo nessas situações, nós, sabendo previamente, podemos adaptar o tipo de endoscópios que utilizamos e minimizar as complicações. Fizer o procedimento em si, nós sabemos, é a parte mais fácil de avaliar a qualidade, não é? Porque existem métricas bem definidas e acho que não vamos entrar por aí porque são procedimentos muito técnicos e muito mais inerentes aos médicos, mas depois no pós, quando o exame termina, quando o doente vai ter alta, há uma série de indicações que convém que leve consigo e que para estar atento tanto a possíveis complicações como a reintroduções de medicamentos que nós pedimos para suspender. E agora estava-me a lembrar, há bocadinho falaste dos antiagregantes e dos hipocoagulantes, mas temos agora o problema dos antidiabéticos também, não é? É verdade. Que não interfere tanto connosco, mas interfere com a parte anestésica. E depois, quando voltar a repetir o exame, não é? E aí entra aquilo que nós encontramos no exame e entra a importância, mais uma vez, da preparação. Sim. Isso é a parte que, voltando aos critérios de qualidade, o doente tem que ter no fim do exame um relatório. E nesse relatório devem figurar até onde é que foi anatomicamente o exame. Porquê? Porque, por exemplo, um doente, às vezes acontece isto, um doente fez uma colonoscopia e no relato da colonoscopia diz que foi só possível atingir determinado segmento por alguma razão técnica ou porque o doente não estava bem preparado. Isso é muito importante estar no relatório e porque o doente não ficou com o cólon completamente avaliado. E isso, para o médico de família e para o doente, é muito importante saber, portanto, isso está lá. O doente ter uma inadequada preparação, apesar do exame ter sido completo. Isto implica que nós não possamos excluir de todo, que o doente não possa ter algumas lesões. E isto é muito relevante para que o médico de família, o doente ou quem tenha pedido o exame, perceba que aquilo implica outras ações. Nós no relatório colocamos tecnicamente o que fazemos. Fazemos biópsias, o que tiramos, como é que tiramos os pólipos. Isso depois tem repercussão na vigilância, porque se nós tirarmos pólipos de determinada dimensão ou em determinado número, implica uma vigilância mais apertada. Isso de alguma forma deve ser transmitido ao doente, deve ser transmitido ao médico que realizou o exame. Por outro lado, no caso, por exemplo, de uma preparação inadequada, também deve estar lá explicado que isto é uma preparação inadequada. O doente, se estiver, por exemplo, num seguimento, não terá que, em princípio, o seguimento tem que ser encurtado por causa dessa preparação. Portanto, são critérios que estão mais ou menos definidos e no relatório ou no que o doente levar tem que estar lá vertido. Em relação à medicação, é verdade que nós, no fim, devemos ajustar quando reintroduzir, de que forma o fazer e, acima de tudo, alertar o doente para o que fazer no caso de uma complicação mais tardia. Ou seja, o doente tirou um pólipo e tem depois uma hemorragia no local onde esse pólipo foi retirado,
nós temos que explicar o que é que o doente pode sentir, o que fazer nessa altura, a quem contactar e a forma de tentar resolver o problema. Isso é muito importante ser transmitido no final ao doente. Eu só realçava aí uma questão que não tem exatamente a ver com o gastroenterologista, que tem a ver com a anestesia, que é o facto do doente também ter a noção que tem que vir acompanhado para os procedimentos, não é? Sim, isso é muito, muito relevante, porque do ponto de vista anestésico, o doente, depois de ser submetido a uma sedação, não pode guiar um automóvel, não pode tomar decisões importantes a seguir e, portanto, tem que vir acompanhado obrigatoriamente de alguém que faça essa parte, claramente. Obrigada, Ricardo, por esta conversa. Acho que conseguimos desconstruir alguns conceitos que o tema qualidade pode ser menos perceptível para a população em geral. Espero que tenham apreciado estes minutos que dispusemos no vosso serviço. Obrigada pela vossa presença, pela vossa paciência e até ao próximo episódio do Endoscopicamente Falando. Este é o Endoscopicamente Falando, o podcast da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva.